Dando continuidade às nossas aulas de introdução bíblica, usando o material do IBAD, capítulo de número 2, a página de número 27, origem e relevância dos idiomas bíblicos. Então, na aula anterior, o capítulo anterior, conhecemos o significado do termo grego Bíblia, e neste a gente vai tratar da origem e da relevância dos idiomas bíblicos, um assunto, no caso, fundamental para um estudo introdutório das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ver a diversidade das línguas e como surgiram e por que surgiram, e os idiomas que foram empregados na composição da Bíblia Sagrada. A diversidade das línguas e os idiomas da Bíblia. Então, a diversidade das línguas ocorreu quando a humanidade, inebriada pelo desejo de poder, resolveu edificar uma grande torre para que todos permanecessem numa única comunidade. Sefer Bereshit, capítulo 11, versículo 4. Todos conhecem essa história, a Torre de Babel. Eia, façamos uma torre que toque no céu. Essa era a frase dita por aqueles homens obcecados pelo poder, obcecados pela grandeza. Então, o intuito daquela torre, evidentemente, era que eles tivessem fama, poder, hegemonia, aquela postura ditatorial, aquela postura de poder em si centrado. Então, evidentemente que não ia dar certo isso. E a diversidade dos idiomas, das línguas, aparecem ali por causa de juízo. Por que o planeta hoje tem os seus países, as suas divisões e assim por diante, raça, tribo, etnia, no sentido de idioma? Isso é juízo de Deus que apareceu evidentemente, primeiramente na Torre de Babel. E a palavra Babel quer dizer justamente isso, confusão. Então, este propósito não coincidiu com o de Deus, pois era desejo do Criador que as pessoas se espalhassem pela terra. Assim, Deus multiplicou os idiomas para que não pudessem haver entendimento entre as pessoas e essas forçosamente, segundo o texto bíblico, cumprissem o seu divino propósito. Então, ali foi um juízo, mas também foi levado a efeito um plano de Deus, o ato do povo se espalhar na terra. E falando num só idioma, é claro que eles não se espalhariam na terra, ficariam só centrados ali. E Deus, ele é um ser, digamos assim, um ser que, deixa eu usar um termo aqui, que preenche todas as coisas, até no sentido de sua representatividade, os seus povos, tribos, línguas, nações, todos convergindo para a pessoa de Deus, mas cada um no seu canto, cada um no seu ponto, cada um na sua geografia, e por aí vai. Então, a partir desse momento, a construção da Torre de Babel cessou e os homens passaram a habitar outras regiões da terra, a falar os idiomas que levaram consigo e a forjar, por causa disso daqui, por causa do idioma, novas culturas. Tá? Então, essa expansão dos agrupamentos humanos exigiu que Deus interferisse novamente para que as pessoas pudessem ter conhecimento da sua vontade e pudessem cumpri-la. Para que isso fosse possível, Deus iniciou a formação da nação judaica, através da qual se manifestaria mediante prodígios e maravilhas a toda a humanidade. É essa manifestação de Deus, expressão da sua plena vontade, que deveria ser espalhada por toda a terra. Isso se deu, mediante a instrumentalidade de 3 idiomas bem distintos: o hebraico, o aramaico e o grego. Os 2 primeiros pertencem à família dos idiomas semíticos, os descendentes de Shem, filho de Noé, no caso, e o terceiro, a família indo-europeia. Então, esses idiomas merecem destaque no estudo das Sagradas Letras e devem ser estudados com mais prioridade em níveis mais avançados do conhecimento teológico. Então, no entanto,
Neste momento, a gente vai se deter apenas em informações pontuais sobre esses idiomas, sem, contudo, perder de vista a centralidade do tema para os demais ramos do estudo teológico. Então, lembrando que a Bíblia, ela está centrada exatamente nesses 3 idiomas. A Bíblia tem porções, evidentemente, grandes porções, aliás, em hebraico, em aramaico e, evidentemente, em grego. Os 3 idiomas, então, principais das Escrituras são estes. E os demais idiomas são diversidades de escrituras, diversidades de idiomas, aliás, que apareceram por causa de um juízo de Deus na famosíssima Torre de Babel. Hebraico é a língua do templo, observem isso. Ao manusearmos o Antigo Testamento em língua portuguesa, quase sempre não consideramos que, por detrás daquela tradução e de todas as outras, esconde-se um dos idiomas mais antigos de que se tem conhecimento, o Ivrit, ou hebraico, tá? Ivrit é hebraico, em língua hebraica, no caso. Então, esse idioma, na observação de Beth Bacon, cita o seguinte: ela é catedrática em grego, em hebraico, desculpe. Esse idioma, segundo Beth Bacon, tá? Ele foi forjado por Deus. O idioma na solidão foi forjado por Deus na solidão dos desertos, no fogo das perseguições, nas lágrimas de seus santos e nas alegrias do seu povo, para ser a espada da comunicação divina. Para o judeu, Deus fala em hebraico. Vocês sabiam disso? Um fato até interessante: quando o judeu lê a Bíblia, até nos dias de hoje, normal isso daí, não é de qualquer maneira, não. É uma espécie de uma solenidade. Preferencialmente eles lêem em voz alta, tá? Porque eles entendem que cada letra ali do hebraico, cada frase, cada livro, cada pensamento, cada doutrina que seja, é o próprio Deus falando. Então eles levam muito a sério o seu idioma, o idioma hebraico, que é falado na Terra Santa, um dos idiomas mais lindos que tem no mundo. Eu gosto por demais. Então essa língua que traz as marcas do dinamismo e majestade daquele que criou os céus e a terra, e que foi levada para a Palestina por Abraão, sofreu grandes modificações ao longo do tempo, principalmente no contato com a língua falada pelos cananeus, tá? O idioma que Abraão trouxe para a Palestina, no caso, por ocasião de sua saída de Ur dos Caldeus, era muito diferente daquele que Moisés, que viveu séculos depois, falava. Isso quer dizer que, se os 2 patriarcas pudessem se encontrar para um diálogo, a comunicação entre os dois dar-se-ia com imensa dificuldade, com toda certeza. Então, isso ocorre porque todo e qualquer idioma possui essa vitalidade, ou seja, a capacidade de incorporar novos termos e, na mesma proporção, abrir mão de outros, né? Isso é normal. E foi dessa forma que o hebraico bíblico foi sendo forjado, pois Moisés, Josué é quem efetivava a entrada divina na terra, e os filhos de Israel, ao entrarem na Palestina, trouxeram consigo um idioma semítico, que, em contato com a língua falada pelos cananeus, os habitantes da Palestina daquela época, no caso, né, deu origem ao hebraico utilizado na redação de todo o Antigo Testamento. Então, digamos, o hebraico da Bíblia é o que foi trazido por Josué, depois que sucede Moisés, em contato com o povo que já habitava Israel, digamos, ou a Palestina, que seja, mistura-se com o idioma deles e refina-se, e temos o que temos hoje, o que foi trazido para as Escrituras, tá? Então, após o cativeiro babilônico, o idioma hebraico foi substituído pelo aramaico. Observe, vou frisar essa frase aqui. Após o cativeiro babilônico, o idioma
hebraico foi substituído pelo aramaico, são bem parecidos até. Champlin nos relata como se deu essa transição, abre aspas para ele. Champlin é um erudito, vocês devem saber a famosíssima enciclopédia Champlin, material muito maravilhoso. Bom, diz assim: após o exílio, os judeus usavam a escrita aramaica para escrever em hebraico e o conhecimento e o uso do próprio aramaico aumentou. Finalmente, o aramaico suplanta o hebraico e as traduções do hebraico para o aramaico se tornaram necessárias. Aramaico, inclusive, é a língua que Jesus falava na época dele. Essa língua hoje ela praticamente está quase morta. Tenho amigos em Israel que dizem o seguinte, que tem alguns beduínos do deserto de Yehuda, por exemplo, eles falam em aramaico até hoje, muito parecido com o hebraico, tá? Finalmente, o aramaico suplanta o hebraico e as traduções do hebraico para o aramaico se torna necessária, só frisando novamente. Não é difícil imaginar, portanto, a dificuldade que os judeus tinham para, por ocasião da leitura do texto sagrado, para eles a Torá, no caso, compreendesse o que era lido no templo. Por isso, a Torá, lida em hebraico, era traduzida para o aramaico durante as cerimônias religiosas, realizadas nas sinagogas, no caso, e posteriormente no Templo de Jerusalém. Portanto, apesar de toda a sua importância, o hebraico paulatinamente foi se limitando ao espaço tão somente das sinagogas e do templo, uma vez que não era mais falado pela grande maioria da população judaica da época, tá? Hoje a população judaica, ou judeus que seja, eles falam hebraico, mas depois do cativeiro, só deixando claro, o idioma hebraico, ele era restritamente falado dentro das sinagogas e dentro do templo. Por quê? Eles entendem, como eu já falei para vocês, a língua hebraica é o idioma divino, é o idioma de Deus. Então, jamais eles iam pegar a lei de Deus e lê-la em aramaico, mas lê-la em hebraico, evidentemente. Alguém me disse certa vez que um dos motivos que os judeus não aceitam o Novo Testamento é porque ele foi escrito em língua profana. E qual é a língua profana que eles dizem que é? O grego, para o judeu, é uma língua profana. Ou seja, em si, se houvesse, no caso, um Novo Testamento, evidentemente que para eles teria que ser escrito em hebraico. Aramaico, a língua do povo. Tá? Primeiramente aqui, página 28 e 29, hebraico, a língua do templo, e o aramaico, a língua do povo. Nas páginas do Novo Testamento, precisamente nos evangelhos, encontramos expressões como, por exemplo, Talita Cumi, Mateus 5:41, Efatá, Marcos 7:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Marcos 15:34. Termos que, a despeito do contexto em que eles ocorreram, chama-nos a atenção para a existência de um outro idioma que, ao lado do hebraico, forma o grupo das línguas semíticas utilizadas na redação do Antigo Testamento, no caso, o aramaico. Essas expressões que eu falei aqui para vocês, que aparecem nos evangelhos, são expressões em aramaico. Então, a utilização desse idioma na composição do Antigo Testamento foi bem útil, ou seja, poucos versículos estão escritos nessa língua, tais como, em aramaico no caso, Esdras 4, 6, 8 e 18, 6 e 18, 7, 12 a 26, Jeremias 10 e 11, todas em aramaico. E a semelhança destes, as referências citadas aqui para vocês dos evangelhos, esse idioma, apesar de ter sido mencionado pela nação assíria no século VI, século XVI, teve maior divulgação somente no século VIII a.C., ou seja, 800 anos depois apenas, graças aos mercadores que, em virtude de seus negócios, difundiam o idioma por toda aquela região do sudeste da Ásia. Então, o aramaico, sim, ele era tido como
a língua do povo ou a língua da população.